Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Ei, você que tá me ouvindo, aqui quem tá falando é o Incrível Hulk. Você tá convidado para ouvir e curtir o podcast do Alfredo. E quem não curtir, Hulk esmaga. Hulk é amigo de Alfredo. E quem se meter com Alfredo, Hulk esmaga. Eu vou te mandar o meu zero absoluto, Yoga. Execução! Aurora! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, um podcast que apoia o movimento Dublagem Viva e que valoriza o trabalho destes profissionais incríveis. E para fortalecer este movimento, vocês devem ter notado que estamos a uma sequência de convidados dubladores aqui no programa. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma voz icônica para a dublagem brasileira que já emprestou sua voz para o Komamura em Bleach, Rei Cutelo em Dragon Ball Clássico da Alamo e na versão Kai, Rei Vegeta em Dragon Ball Z, Ectoplasm em My Hero Academia, Algete de Hércules em Cavaleiros do Zodíaco, Camus de Aquário em Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, o Incrível Hulk em várias animações da Marvel e muitos outros. Converso com Mauro Castro Salles. Tudo bem contigo? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde a todos. Todo mundo que estiver ouvindo a gente, ou que vai ouvir ainda também, né? É um prazer, eu sempre gosto de falar sobre dublagem. Pô, que legal, é um grande prazer ter você aqui também. Eu sei que é clichê falar isso e acho que você já não aguenta mais ouvir isso, mas você fez parte aí da minha infância e adolescência também. Olha, pode ser clichê, mas é sempre um prazer saber que você proporcionou prazer para as pessoas, né? Saber que você fez alguém, deixou a vida de alguém um pouquinho mais feliz, né? É incrível isso, porque numa era que não tinha rede social, né, a gente escutava essas vozes e a gente ficava às vezes se perguntando quem será o rosto por trás dessas vozes, né? E hoje em dia a gente tem essa oportunidade de conhecer mais de perto esses profissionais e até de conversar com eles. Foram duas coisas que aproximaram o fã do dublador. Primeiro foram os animes, especialmente, né, o Cavaleiros e o Dragon Ball. Sim. E as redes sociais. Verdade. A combinação dessas duas coisas levou o dublador, agora os fãs. É um segmento, eu sei que não é todo mundo, mas existem fãs que sabem a nossa cara. Um dia eu tava na rua, um fã me parou. Sim. Eu achei estranho, porque eu não sou o Tony Ramos, não sou o Antônio Fagundes. Não, a gente tem que ter noção. O Antônio Fagundes, o Tony Ramos, o Cauã Raymond, são caras muito mais conhecidas. Óbvio, né? Eles são na TV. Mas hoje em dia, sei lá, o Tony Ramos, sei lá, de cada 10 pessoas que passarem na rua, 7 vão conhecer a cara dele. Provavelmente. Mas na dublagem, agora de cada 10, pelo menos 2 ou 1 já conhece a nossa cara. Já é um avanço danado. A dublagem no Brasil, ela se tornou muito icônica, né? E a galera, eu acho que entendeu isso e elas acompanham os dubladores, elas se tornaram fãs desses atores, desses artistas, né? E isso é uma vitória gigantesca. E eu particularmente acho a dublagem do Brasil excelente. É excelente mesmo. E você compara com outras, não é que não existam boas, tem também. Sim. A espanhola é maravilhosa, a italiana é maravilhosa. Mas a perfeição, o exercício leva à perfeição. Como aqui a gente dubla muito, você acaba trabalhando mais tempo com isso, e acaba pegando mais prática, e acaba ficando melhor, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles praticamente não tem dublador lá. Por quê? Porque eles não dublam, eles só assistem as coisas que eles fazem. Sim. Tem muito pouco material nos Estados Unidos que vem do Japão, ou da Rússia, ou da Espanha. Eles têm uma resistência a assistir coisa de fora.
Sim, e Então, como eles têm muita produção nacional, não se desenvolveu a carreira de dublagem. O máximo que eles têm é voz original, né? dizem que lá a técnica da dublagem é mais utilizada quando eles gravam uma cena e o áudio não fica muito bom ou fica abafado. Exatamente, Aí eles vão para um estúdio de dublagem e fazem aquela dublagem, mas no sendo realmente. exatamente. Eles produzem muito O conteúdo som deles, né? direto num filme de ação, por exemplo, tá na rua, carro pra cá, carro pra lá, e o ator tá conversando com o outro, cochichando, e um barulho danado no fundo. Uhum. Isso vai ter que ser dublado, porque não tem como separar. É isso aí. Aqui nesse podcast temos uma tradição que a galera que nos acompanha é um bando de nerd, né? E eles Legal. querem aumentar o seu repertório. Então, o que na possibilidade do seu tempo livre você tem acompanhado aí nos últimos tempos, né? Desculpa até te cortar aí, mas tipo, o que você tem Imagina. acompanhado nos últimos tempos aí que você pode estar indicando para as pessoas que nos escutam? Seja filmes, séries, livros, qualquer coisa. Você quer saber se eu posso fazer isso? Isso! Posso. Dentro de um limite, né? Não vou pedir para fazer o dia inteiro. Não, tipo. Posso, não tem problema. Vamos lá. É que às vezes tem fã sem noção. Você tem uma ideia. Já me telefonaram, conseguiram meu telefone, sei lá como, Eita. e de madrugada, cara, para eu mandar a voz para o aniversário de não sei quem. Nossa. Aí eu falei, cara, pô, eu faria com o maior prazer para você, mas eu tava dormindo, pô, você me acordou. Putz. Quebra o galho, vai, tem um pouquinho de pena desse dublador velhinho aqui. Caramba. Mas eu gravei assim mesmo, tá? Ele pediu um monte de desculpa, que ele estava no aniversário e tinha um monte de fã meu no aniversário e tal. Eu Caramba. nem perguntei como ele conseguiu meu telefone, porque ele não ia dizer, né? Então, deixa pra lá. É loucura isso aí, mas esse tipo de coisa eu realmente eu tomo um pouco de cuidado, Não, principalmente. você é extremamente educado, você é delicado, você tenta não incomodar, você tem uma abordagem bem amigável. Oh, que bom, fico feliz. Fica esse registro aqui. Maravilha. Mas então, o que que você tem assistido aí nos últimos tempos ou lido que você pode estar indicando para esse pessoal que nos escuta? Olha, tem uma série na Netflix, me ajuda aí se você tá com o Google aberto. Ok. Alguma coisa a ver com Pamela, não sei o que, Pamela. Pamela Netflix, Diz que é deixa eu uma ver. série muito legal com aquela atriz que fez a Bridget Jones. Pamela Anderson, uma história de amor? Isso, Legal. passa na Netflix, não é? Isso, tá na Netflix. Então, e eu faço a narração. Ah, E que ele legal. é um narrador irônico. Ele dá sempre com uma piadinha. É um narrador que participa da história. Legal. Eu gostei de ter feito. Ah, que bacana. Isso aí, o que me possibilitou fazer isso foi a dublagem remota, porque eu dublei para um estúdio do Rio. Isso aí foi uma coisa que a pandemia trouxe, né? Tipo, a pandemia foi um desastre, foi uma coisa Sim, horrível, mas ela trouxe coisas para a profissão que vieram para ficar, né? E principalmente essa coisa de misturar elencos, que antes era, ou é só São Paulo, ou é só Rio, e agora agora ficou tá mais fácil, bem né? mais misturado tudo. E é legal isso, né? Pois é, eu acho legal, gostoso. Todo mundo é colega, é ator. Não é assim nas novelas da Globo? Tem ator de Sim. São Paulo, do Rio, não é? Tem o Tony Ramos e o Antônio Fagundes são de São Paulo, o Cauã Raymond é do Rio, e por aí vai, né? A Giovanna Antonelli é do Rio. E assim como tem mistura em novela, em Zorra Total, em Uhum. Toma Lá da Cá, tem ator do Brasil inteiro. Também a dublagem tem que ter, né? Legal, gostei. E tinha uma coisa que antigamente, né, nós escutávamos sempre no começo de uma produção, seja um filme, ou seja uma série, um desenho, né, aparecia no começo o narrador falando, versão brasileira, tal estúdio, né? E naquele tempo era tipo os mais clássicos, Alamo, Herbert Richards, né, e Sim, eram outros os estúdios. maiores, né? Eram os maiores daquele tempo, Gota Mágica, né, que é bem saudosa É que aí. teve um tempo que para ter estúdio você precisava de um patrimônio muito caro, tanto em instalações, como em câmeras, como em aquelas máquinas de vídeo. Uhum. E hoje em dia tudo barateou. Ah, Hoje em legal. dia você consegue gravar com o mínimo.
um bom computadorzinho, Uhum, né, um laptop e um belo microfone, um isolamento. Eu vou contar um negócio para você. por Tem favor. colega nosso que já conseguiu. Isso vocês vão ouvir áudio aí de dublagem remota, que o colega me confessou que ele grava dentro do guarda-roupa dele, cheio de roupa. E o cliente adorou, disse que é um áudio perfeito, disse que o cara deve ter um puta estúdio em casa. Mauro, não tenho nada, eu ponho tudo dentro do meu guarda-roupa, gravo lá um calor danado. Imagina. Então, às vezes, você consegue um bom som, um isolamento acústico, sem ter nada demais. E às vezes, você mexe daqui, mexe dali, muda o ângulo do microfone e não consegue um áudio bom. Também tem isso. Eu ouvi relatos durante a pandemia, conversando com dubladores, né? Eles foram contar como foi para montarem os home studios, né? Porque como foi uma coisa muito de repente, né? Pegou muita Não gente de teve nenhum que surpresa. te contou que ele gravou dentro de armário, né? Sim, É. não só dublador, radialistas também, né? Tiveram que fazer isso, Tudo. gravar dentro de armário, essas coisas. Às vezes teve gente que falava que gravava dentro do carro, né? Porque dentro do carro fechava tudo e também dava um isolamento ali. E teve gente que foi contar as gambiarras que fizeram, tipo, para montar seu home studio, né? Então a pessoa pegava colchão, cortava o colchão e colocava Isso. o colchão na Tem janela. também. Ó, eu vou te contar, você sabe o que eu tenho aqui na minha casa? O Você quê? sabe, tipo, uma cabine telefônica, daquelas que o super-homem entrava para se trocar? Sei. Eu tenho uma dentro da minha sala. Eu tô dentro dela agora. Ah, que legal. E dá pra ficar É, sentado? dá, Ah, então tá cabe. ótimo. Ela deve ter 1 metro por 1 metro, um por um. E de altura tem dois, um por dois. E tem uma porta muito boa, grossa, de isolamento. E olha que legal, quem fez para mim, veja você como é bom a gente ser querido, né? Uhum. Foi um fã de dublagem Pô, que que legal. trabalha com isso, com cabine, com isolamento acústico. E alguém me apresentou, alguém me disse que ele fazia, falar com ele, olha, amigo, eu quero fazer, mas eu tô duro, eu tô com cartão estourado, pandemia, não tava trabalhando nada. Uhum. Eu Eu imagino. fiquei 2, 3 meses sem fazer nada, Sim. só pegando, quer dizer, secou a reserva todinha, ainda tive que pedir emprestado. Foi E um aí ele período falou, não, difícil. Mauro, como é que eu vou fazer para você e você me paga como você puder. Você acredita que ele confiou em mim? Eu paguei a ele em 5 vezes sem juros, sabe essas coisas assim? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar nessa cabine e o dinheiro começou a entrar, graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi um fã que me facilitou, tá vendo? Foi, Confiou em mim, né, porque hoje em dia ninguém quer confiar em você, quer ter o cartão de crédito. uhum. Mas se o teu E, cartão já está estourado, é difícil, né? e nesse período de pandemia, né? Tipo, Nossa os senhora. primeiros meses, geral parou. Ah, tipo, aqui em casa É, e também, geral parou. Teve que. não tinha jeito, tinha que parar mesmo. Não, Senão ia matar. não tinha o que É, fazer. pois é. O negócio não era brincadeira, matou muita gente mesmo. Todo mundo conhece alguém que morreu. Sim. Ah, matou muita gente. Infelizmente, todo mundo conhece um parente, um amigo, né? Todo mundo conhece. Vitimou muita gente que não necessariamente morreu, mas que passou por Pois poucas e é, boas também, né? Foi um período bem tenso que, graças eu a Deus, a tenho, gente superou aí. eu tenho uma amiga que superou, mas ela ficou sequelada. Até hoje o nariz dela não sente cheiro, Putz, o ouvido dela ela tá ouvindo mais um lado que do outro, ficou sequelada. que coisa Ela fala, horrível. quase ninguém fala isso, Mauro, mas deixou sequela também para algumas pessoas. Coisa horrível, viu, cara? É. Ainda bem que a gente passou por essa fase aí, né? Amém, amém. E podia ter passado melhor, né, se o Brasil comprasse a vacina antes. Ainda É, enrolou. O presidente, na época, ainda enrolou muito. Ele priorizava emprego, emprego não queria que parasse, mas a gente tem que parar, senão morre. O emprego você pega depois, mas a vida você não pega depois, morreu já era. eu vi uma entrevista uma vez que esse negócio era pra ter chegado em 2020 ainda, lá por volta de setembro, cara. Imagina o Pois tanto é. que a gente ia ter salvado aí, né? Se ele tivesse aceito o primeiro lote da Pfizer, que foi muito antes do que ele aceitou, ele teria evitado. Isso não é estudo meu, tá? É estudo do Senado brasileiro. Sim, Ele teria evitado no mínimo 600 mil mortes. Olha só, não é pois pouca é. gente. Acho que morreu perto de 1 milhão de pessoas, né? 900 mil, 800.
Foi por aí, umas Ele 800 teria mil evitado pessoas. 2/3. 2/3 ele teria evitado. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro traçar uma linha do tempo, saber quem era o Mauro antes de entrar nesse mundo das artes, né? E como você chegou até ele. Vamos lá. O Mauro era um cara que tinha um emprego burocrático, carteira assinada, concursado, funcionário estatal, e que lidava com a arte como hobby. Chegou um momento em que eu comecei a ficar triste. Por quê? Porque as melhores coisas eu não curtia arte. Tipo, eu tenho um grupo de teatro. O grupo de teatro tem que viajar para festivais. Eu não podia ir junto com o grupo, porque eu tinha um emprego. Eu tô fazendo. Eu tocava na noite. Aí, quando era perto, na mesma cidade, eu ia. Quando tinha que tocar fora, eu também não podia ir. Isso começou a me deixar angustiado, porque eu falei, pô, ou eu sou artista ou eu não sou. E aí eu rompi, fui corajoso, pedi demissão do meu emprego. Eu tinha uma filha de 6 anos na época. Eu tive que. Eu tava pensando com calma, assim, eu fico hoje, né? Eu fico, porra, eu fui muito corajoso. Hoje eu não teria coragem. Naquela época eu tive. E aí eu abracei de vez a dublagem e o ator. O músico ficou um pouquinho para trás. Mas quem sabe um dia eu ainda volte a exercer mais música. Você tocava o quê? Olha, eu já toquei voz e violão numa banda e já toquei teclado na outra. Ah, que legal. Então, eu já improvisei com baixo, com guitarra, com cavaquinho, mas mais tempo mesmo foi o violão e o teclado. E aí eu entrei na dublagem, final dos anos 90, e estou aqui até hoje, apaixonado que sou por essa arte. E claro, depois que eu entrei na dublagem, eu participei de novela como ator no SBT, na Record. Eu não sei se você teve uma novela chamada O Cidadão Brasileiro. Já ouvi Eu falar. fiz uma par era eu participação pequena, sempre pontinha. A Turma do Gueto, que teve na Record, eu participei. Os Ricos Também Choram, do Silvio Santos, eu participei. Maria Esperança, do Silvio Santos, eu participei. E por aí fiz alguns curta-metragens, enfim. Mas a dublagem sempre foi o carro-chefe. Foi o Sempre foi principal, onde eu né? mais trabalhei. E fiz alguns comerciais também, né? Isso é legal. Você colocar a voz em comercial é uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, porque a remuneração é melhor. Uhum. Um comercialzinho que você faça equivale no mínimo a 10 horas de dublagem. Caramba, Desproporcional, né? bem diferente. Ah, talvez Bem- porque a marca paga mais, né? Exatamente, é publicidade, né? É, Todo o tipo, dinheiro que vai para publicidade ele é maior do que o padrão. Da mesma forma que tudo que é para o carnaval é mais caro. Quando eu toquei no carnaval, em banda de. Eu lembro que, o cachê normal era, vamos supor, vou dar um chute, eu não lembro que a moeda vai mudando, né? Vamos supor hoje, dinheiro de hoje. O cachê normal de tocar em fim de semana era R$ 100 por noite. uhum. No carnaval, era R$ 1.000 por noite, olha a diferença. É, é uma quase 10 vezes mais, né? Quase não, Exatamente. 10 vezes mais. 10 vezes mais, né? Nessa proporção. Dizem que na dublagem, né, tem um pouco dessa desproporção quando, né, não sei nem se seria desproporção, mas tipo, no trabalho de dublagem convencional e no trabalho de localização de games, né? Diz que localização de games paga bem É, mais. localização de game paga diferente. Não é nem mais, isso é diferente. A localização de games, você. Uma hora de trabalho, você. Vamos lá. Você cansa muito mais a voz do que uma hora de dublagem. Por quê? Porque na dublagem você olha a cena uma vez, duas, grava. Na terceira, normalmente gravou bem, ok. Uhum, Uma cena mais difícil, você olha uma vez, duas, três. Esse ponto de ir até aquele ponto no filme e puxar e você assistir tudo, uhum, você está descansando a voz nesse meio tempo. sim. E, e na localização de game você fala o tempo todo.
lê uma. Escuta, fala. Escuta é muito mais rápido. Então as suas horas de garganta são mais usadas, H. Você usa mais a voz. Por isso o cachê é maior. Entendi. A hora sei lá, 2 vezes e meia a da dublagem. Ah, tá. E também tem muito mais conteúdo pra ser feito, né? Ah, sim. Como eu falei, você cansa muito mais. Você lembra quando foi a primeira vez que entrou no estúdio pra dublar algo e o que você dublou? O que eu lembro é que foi uma pontinha, um vozerio. Demorou muito para eu dublar um papel legal, né? Uhum. E qual foi esse primeiro papel? Vamos lá. Para mim, imagina um cara que está começando, eu peguei um personagem que já era conhecido, que já tinha sido dublado por 5 ou 6 dubladores, Uhum. que era o Brutus do Popeye. Caramba, que legal. Apareceu um desenho do Popeye, isso comecinho dos anos 2000, tá? Que era um desenho longa-metragem. Até os traços eram mais modernos, era aquele traço 3D, sabe? Ah, eu sei qual é esse desenho. É A Procura do Vovô, é o nome Tem no YouTube de graça, para quem quiser ver. Bacana. E é legal porque é o único, que eu saiba, é o único longa do Popeye. É desenho, mas é longa. Uhum. Longa-metragem, desenho longa-metragem. E nesse desenho ele canta, o Brutus, o Popeye canta. Tem um trechinho que é musical também. Então eu já exercitei tudo. O músico, né? Uhum. E o ator. É um desenho legal, viu? Eu gostei muito de ter feito. E legal que o dono do estúdio me esperou. Foi a Marshmallow, foi feito na Marshmallow. E ele me ligou, ele falou: escuta, Mauro, tem aqui um papel para você, assim, assim. Aí eu falei: puxa, mas eu operei a vesícula, eu estou em repouso ainda. Ai, Mauro, mas é para você. E acho que não falou que era o Brutus. Uhum. Ele falou: quando você pode. Aí, sabe, a secretária chamou o dono, falou com ele. Quando você pode vir, Mauro? Aí eu falei: vai, era uma sexta-feira isso. Eu falei: olha, eu posso ir na quarta-feira, que já deu para dar O repouso. o repouso. Aí falou lá: tudo bem, Mauro, a gente segura, é você que vai fazer. Aí quando eu cheguei e vi que era o Brutus, putz, eu fiquei muito feliz, cara. Isso é uma coisa muito louca da profissão de vocês, né? Vocês É, muitas vezes só sabem o personagem que vão dublar quando entra no estúdio, né? na maior parte das vezes. Que legal. Às vezes você faz um teste, aí você sabe. Aham. Tipo, para esse. Não sei se você já viu esse reality que tem na History Channel, o Trato Feito. Eu já ouvi falar dele, é que eu não assisto muito reality, mas eu já ouvi falar. Se você entrar no YouTube aí, tem um monte de trechinho. É um reality que está no ar há mais de 10 anos. Inclusive, quem fazia esse era um outro colega que brigou lá, se desentenderam com o estúdio, qualquer coisa, eu não sei. E aí fizeram um teste para ver quem iam colocar no lugar dele e eu fui chamado para fazer teste. Aí, eu chegando lá, eu vi na tela, eu falei: ué, essa série já não está no ar? Aí falaram: já. Não é o fulano que faz? É. Por que vocês estão tirando ele? Não, não, Mauro, tá tudo certo, já foi combinado com ele, tá tudo certo. Uhum. Então tá. Eu fiz o teste e passei. Se essa pessoa, olha, que nós somos centenas de dubladores, né? Sim. Apenas um não fala comigo. E não sei por quê. Tem que perguntar, você tem que entrevistar ele um dia e perguntar para ele. Depois eu te falo quem é em off. Tá bom. E ele não fala comigo. Ele falava comigo, olha que coisa engraçada. Ele falava comigo até o dia. Vamos brincar, e vai. Falava comigo até o dia 14. Juro, do dia 15 em diante ele começou a virar a cara para mim. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz para esse cara? Bom, enfim. Isso já faz, hein? Mais de 20 anos. Ele não fala comigo até hoje. Meu Deus, Por que eu estou dizendo isso? Se ele falasse comigo, antes de aceitar, mesmo a casa tendo dito que estava tudo, eu ia ligar para ele. Escuta, fulano, é verdade que você saiu do papel, assim, assim? Eu já fiz isso com Antônio Moreno e com Nelson Machado. grande Nelson Machado. O grande, eu fui dublar o Robin Williams. Uhum. E É, o ele Robin dubla o Williams, Robin Williams, normalmente né? quem dubla é o Nelson Machado. Era um papel pequeno, tá? Ele fazia uma pontinha da pontinha, era uma aparição só.
Ele tinha lá meia dúzia de falinhas só. Aí eu perguntei para a diretora: escuta, vocês não chamaram o Nelson? Não, Mauro, ele não tem tempo para dublar, ele está só dirigindo agora. Eu falei: eu vou falar com ele. Se ele disser que vocês não chamaram, eu não vou fazer. Pode falar, Mauro. Eu falei: não, não, me chama de parceiro. A gente fez algumas músicas juntos, né, eu e ele. Você sabia disso? De que vocês Tô fizeram falando em música? primeira mão, é que eu compus 4 músicas em parceria com o Nelson Machado. Não, não sabia. E eu já entrevistei o Nelson Machado aqui. Ah, então, se você pergunta para ele que ele pode te colocar. Uma delas se chama a versão brasileira, que tem a ver com dublagem. Legal, né? Eu acho que. Na verdade, não, não, Qualquer eu dia que sei. você falar com ele, pede para ele que ele tenha cópia disso. Eu não tenho. Eu sei que ele tem um livro chamado Versão Brasileira também. Também tem, verdade. Eu já li. Muito bom. Caramba, disso aí eu não sabia. O Nelson, eu acho que ele não se importou com isso aí que você falou, porque o Nelson é muito tranquilo em relação a isso. Ele falou exatamente isso. Maurão, faz aí que eu prefiro que você faça do que outro faça. Ganha esse dinheirinho aí que tá tudo certo. E com o Antônio Moreira a mesma coisa. Não, Mauro, faz você que eu não trabalho. O Nelson estava sem tempo mesmo. E o Antônio Moreira disse que não trabalhava naquele estúdio. Era o Morgan Freeman, Morgan naquele Freeman. filme Invasão da Casa Branca. Ah, sei qual é. Aí ele falou para mim: não, Mauro, pode fazer que eu não trabalho nesse estúdio. Aí eu fiz. Oh, que Então é bacana. isso, eu tenho essa ética, tá? Eu só não liguei para esse fulano porque ele não fala comigo. Eu vou Uhum. ligar, ele vai desligar na minha cara? Também não, né? Se a pessoa não quer falar contigo, é É, constrangedor pra gente também, né? Tipo, falar com exato. alguém, mas Você não quer falar comigo? Ok, será mais feliz. Eu não vou ser chato, eu não vou atrapalhar a sua vida, eu não vou falar com você. inclusive, né, uma curiosidade aqui, quando eu comecei a entender mais sobre esse universo da dublagem, porque assim, eu não sou dublador, eu sou jornalista, mas eu Sim, sou um entusiasta, eu gosto de pesquisar sobre o assunto, né? E quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, foi graças ao Nelson Machado com o canal que ele tem, Papo com Machado, que ele fala eu muita sei. coisa sobre dublagem. E aí lá que eu comecei a entender um pouco desses processos, né? E aí, falando dessa questão de substituições, é uma coisa que normalmente às vezes causa certas polêmicas entre os fãs, né? Principalmente quando troca a voz de um dublador que já é muito icônico, muito acostumado com aquele Verdade. personagem. E o Nelson foi uma das primeiras pessoas que eu vi falando que, tipo, isso é normal de acontecer, isso às vezes vai muito da questão do dublador não ter tido tempo naquele momento de gravar aquilo, Sim. e a dublagem precisa sair. E volta e meia acontece essas substituições, normal. Mas eu queria saber de você, sabendo que essas coisas acontecem, tirando também o lado entre os colegas, existe uma certa, digamos, não vou dizer preocupação, mas uma certa responsabilidade quando você sabe que vai substituir algum dublador, quando aquele dublador já é conhecido por dublar aquele personagem, você tem aquele senso de, nossa, agora eu tenho que olhar isso aqui com cuidado, ou você fala, não, vou fazer meu trabalho como eu sempre fiz aqui. Queria saber como é que você lida um pouco com isso. Vou te dar um exemplo bom. O Camus de Aquário. Sim, o Campos de Aquário. E quem fazia antes de mim era o Walter Santos. Faleceu, né? Mas o Walter Santos morreu. Uhum. E aí apareceu um longa-metragem do Cavaleiros. Alguns episódios eles redublaram. Sim. Teve o jogo do Cavaleiro do Zodíaco, também gravei. Uhum. E o que que eu fiz? Eu nem quis ver o dele dublado. Porque eu gostava muito dele, eu falei, pô, eu vou ficar tão preocupado que vai sair ruim. Eu vou Uhum. tentar interpretar do meu jeito, só baseado no áudio original, né? E não quis ver. E fiquei preocupado qual seria a receptividade, se os fãs iam gostar. Olha, para sorte minha, 90% aprovaram. Sim. 90% dos fãs aprovaram. E eu vou te Eu fiquei dizer. tão feliz, cara, porque, pô, a tendência, é claro, a pessoa não gosta que troque, eu entendo. Eu também sou fã, sabe? Uhum. As minhas séries, quando eu era criança, quando trocavam o dublador, eu ficava pé da vida. Eu não gostava. Causa uma estranheza, né? Eu Causa uma não. estranha. O exemplo Depois você vai clássico. entendendo, tem vários motivos. Sim. Ó, Não. pode ser porque o cara, na época, o dublador se mudou de São Paulo para o Rio. Já não compensa chamar ele porque vai ter que pagar a viagem, vai ter que pagar Uhum. hotel. Às vezes o orçamento do estúdio tá estreitinho, tá justinho, entendeu?
Outra, tal estúdio, é um direito que o estúdio tem, não trabalha com o dublador X. Então eles trocam o X por Y. Outra, tal dublador não trabalha com aquele estúdio. Também tem isso. É bem Acabei de normal falar isso do Antônio acontecer. Moreno. Pois é. Outra, nossa, olha, o áudio original queimou. O celofane que estava muito velho, estava muito ruim, queimou. Outra, a mídia que vai passar não é a mesma. O exemplo do Chaves. Quem Uhum. pagou a dublagem do Chaves foi o Silvio Santos. Então, para outras mídias que foram, o cliente comprou direto da Televisa, teve que dublar de novo. Sim. Porque aquela dublagem original pertencia ao Silvio Santos. Mas a original o Multishow manteve. Passou. Mas aí foi muito. Hoje, mas à época, quando surgiu o desenho do Ah, sim, o Chaves, desenho. e alguns episódios soltos e tal, o Silvio Santos não cedeu, eles tiveram que dublar de novo. Ainda não era Multishow, era outro canal. Ah, tá. Depois, já no Multishow, parece que eles conseguiram fazer negócio com o Silvio Santos, ele já não estava mais tão intransigente, como conseguiram pegar a original. Mas teve um meio do caminho aí que o Silvio Santos não vendeu a dublagem, eles tiveram que redublar. Foi do. Se eu não me engano, o Chaves ele foi dublado ali nos estúdios da TVS, alguma coisa assim. Na TVS, exatamente. A TVS dava os estúdios, dava toda a estrutura e pagou 2 dubladores nossos, que eram empresas também, eram pessoa Uhum. jurídica, o Felipe Dinardo e o Marcelo Gastaldi. E os dois é que dirigiam, escalavam, tudo que era feito para o SBT passava pelos dois. Maga, né? Marcelo Gastaldi, que era. E Era o, Felipe Dinardo, não lembro o nome da empresa. o Gataldi era a voz do Chaves. A voz É a clássica voz do do Chaves. Chaves. Não só a voz, como foi ele que escalou inicialmente todo mundo. Foi. É, também. Ele traduzia, ele era bem gêniozinho. Você chegou a conhecer ele, conversar Não com deu ele? tempo. Quando eu entrei, ele tinha acabado de morrer. Putz, que pena. Pois é. Mas eu conheci Borges de Barros, conheci Helena Samara, conheci Gessi Fonseca, tudo gente que já foi, os velhinhos. Conheci o Vilela, o Seu Barriga, Ah, que sei. dublava o Seu Barriga, eu conheci. Esse era uma peça raríssima. Ele andava com um cartão que ele que debochava dele mesmo. Ele falou: tá aqui, eu sou Mário Vilela, o dublador Everest. Everest por quê? Aí estava escrito no cartão: difícil de ser escalado. Ele mesmo Coitado. zoava que ele trabalhava pouco, que chamavam pouco ele. Tá dando um puta vozeirão também, pô. Eu adorava ele. Nossa, ele fazia um trabalho brilhante. Mas era uma brincadeira que ele tinha. Naquele tempo, havia um. Não sei se. Hoje parece que tem uma quantidade muito maior de dubladores também, né? Ah, sim, né? Tem muito mais estúdios. Tem muito mais volume de trabalho dublado. Sim. Pra você ter uma ideia, hoje isso a única casa grande que tinha 8 estúdios, 7, era a Alamo e a BKS vinha atrás com 4, 5, vai. Uhum. Hoje em dia, ó, todas que eu vou falar tem mais de 8, tá? Vamos lá. TV Group tem mais de 8. Unidub tem mais de 8 estúdios. Centauro tem mais de 8 estúdios. Falei 3, espera que tem mais, hein? Macias tem mais de 8 estúdios. Lembrei 4, só isso aí. E vários 4 vezes outros, né? 8, fora outro. A Sigma tem 8 também. Só isso aí, ó, 5 vezes 8, 40. Já é trabalho que está acontecendo todo dia, na mesma hora, em 40 estúdios. Não tinha isso. Vocês podem gravar em todos esses estúdios aí, podem ser chamados para qualquer um deles. Exatamente, qualquer um deles. Atualmente, como é a sua rotina de trabalho? Ela começa tipo de manhã cedo e vai até a noite? Como é que você A lida com ela? rotina de um dublador se caracteriza pela ausência de rotina, cada dia de um jeito. Tem dia que eu não trabalho nada, zero, zero.
E tem dia que eu trabalho em 4, 5 estúdios, saio de um vou pro outro, saio de um vou pro outro. Aí tem uma escala remota, depois tem uma na rua. Volta para casa, tem outra remota, depois tem outra na rua. Olha, acho que foi ontem ou anteontem. Eu cheguei 9h30 da noite em casa. Eu Tá. estava gravando o Trato Feito da History Channel. O Basicamente. reality é legal, as pessoas, o dublador às vezes não gosta, porque não é um trabalho de ator, né, de Uhum. história. Mas é legal porque ele te garante trabalho por muito tempo. Você vê, eu faço na Vox Mundi o Gold Rush, a Febre do Ouro. Eu dublo esse cara há uns 12, 15 anos. Já acostumou com o cara, né? É, Mesmo ele não sendo ator. de vez em quando fica uns 2, 3 meses sem nada, mas depois volta aí uns episódiozinhos dele. Isso é Então é bacana. legal, né? Te garante trabalho. A gente quer trabalhar, cara. E falando nisso, né, tem a questão da que muito tem se falado ultimamente, né, que é a questão da inteligência artificial. Ano passado, eu comentei com isso com alguns dubladores que vieram aqui, e depois de um tempo eu falei, tem mais muito o que dizer a respeito disso. Só que esse ano, né, surgiu esse movimento da dublagem viva, né, a respeito, falando para não acabar com a profissão dos dubladores e não deixar que essa inteligência artificial tome conta disso. E eu queria saber de você o seguinte: uma vez que tenha uma regulamentação, essa inteligência artificial, de alguma maneira, ela pode ser utilizada não para substituir, não para acabar com a profissão, mas ela pode ser utilizada de maneira a agregar o trabalho de vocês como um facilitador? É por isso, você falou a chave da coisa. Nós estamos lutando por isso, por uma inteligência artificial que venha agregar. É Legal. isso que nós estamos buscando, tá? Tem um colega nosso que está tendo contato com alguns deputados e tal. Vamos ver se alguém compra a nossa causa, porque não é só a profissão de dublador que vai acabar. Vai acabar com todo mundo que trabalha em torno disso. Sim. Você tem noção quantas pessoas. Ó, só de dublador, eu vou chutar baixo aqui, tá? Baixo, 300 em São Paulo, 300 no Rio. Agora, veja aí, a mulher que. O diretor, o técnico de dublagem, o mixador, o cara do controle de qualidade, a mocinha que passa a escala para você por telefone. Mauro, olha, tem uma escala para você amanhã. Ela fica encaixando na agenda, ela liga. A pessoa que assiste o filme para escalar, que tem casa que é o diretor, Uhum. mas tem casa que não é, tem casa que tem só o escalador. A mocinha do café, a mocinha da limpeza, tudo isso aí são milhares, dezenas de milhares de pessoas que trabalham em torno da dublagem. A inteligência artificial, se ela viesse num jeito perverso, todo mundo aí está desempregado, porque vai vir direto, tá? Poderia vir direto, dublado já da Warner, da Disney. O que? Você falou alguma coisa aí? Não, não. Tá. Poderia vir direto dublado da Warner, da Disney, entendeu? E da Universal. Então não precisaria do estúdio brasileiro, da versão brasileira dubla-vídeo. Não precisa mais. Vem direto. Então vai fechar todos os estúdios do Brasil. Olha só. E todo esse pessoal que eu falei, dezenas de milhares, não sei, talvez 50 mil, 80 mil pessoas desempregadas. Olha que coisa triste. Ia ser uma tragédia. Pois é. E, tipo, o que eu vi até hoje feito com inteligência artificial, eu não vi nada oficial ainda, para falar a verdade. O que eu vi até hoje é material muito rudimentar ainda, sabe? Tá longe de ter, por exemplo, as inflexões que vocês colocam em cima do trabalho de vocês, porque não é só um trabalho de tradução que vocês fazem. Vocês fazem um trabalho de interpretação. É como o próprio movimento diz, é uma dublagem viva, porque tá Perfeito. vivo aquilo, né? Eu também acho tudo isso, mas a cabeça, às vezes, do distribuidor não está com essa preocupação. Aí é que complica. Eles pensam assim, pô, se o povão já está aceitando dublagens ruins,
a gente pode meter ruim em inteligência, porque tem dublagens ruins, Tem, com certeza. né? Tem estúdios, graças a Deus, não é a maioria é boa. Mas tem dublagens muito ruins. Eu não quero citar nome de estúdio, nem falar que estúdio está fora do Brasil, não é isso. Porque o colega pode ser bom ator estando em Miami, né? E aí, às vezes, tem ótimos estúdios que, de repente, em um trabalho ali, deu uma deslizada e fez um trabalho ruim também. Pode Pois acontecer. é, pode, claro que pode. Então, acho que tem que lutar sempre pela dublagem boa. Isso aí eu acho que o público nos ajudaria se toda vez que visse um filme mal dublado, mandasse e-mail. Não Uhum, adianta ficar só reclamando em rede social. Mandasse e-mail para a distribuidora, né? Não consumisse. Porque sim. pro bolso, pro pensamento de um cara grandão lá, o cara da Fox, todo mundo tá reclamando. Eu quero saber o seguinte: quanto que caiu de audiência? Nada, então continua. O cara pensa assim, não reclama, mas consome. Você acha o celular ruim, mas continua comprando esse celular. O É, cara não vai melhorar. Se eu estou vendendo ruim mesmo, para que eu vou melhorar? Né? Agora, se não consumir, se o público já der audiência zero para o trabalho que vier daquele estúdio, aí o cara vai, opa, então temos que melhorar, porque senão a gente não vai ter audiência. Então a ideia é essa, a gente quer lutar por qualidade. E nisso, a gente quer dublagem viva. E nisso, a gente quer que a inteligência artificial interfira no mínimo, sim. né, nas reflexões. É como você falou, ela tem que vir para ajudar, para agregar. Talvez fazer um ajuste ou outro, alguma coisa. Isso tudo bem. Aí tudo bem, né? Mas, tipo, substituir uma pessoa, uma dublagem inteira. Olha, tem colegas que estão bem pessimistas e tem colegas que estão bem otimistas. Sim, Eu eu vi já. uma entrevista deve ser um podcast, né? Com alguns dubladores do Rio. Eu posso falar porque está no podcast, então não estou Sim, falando sim. mal, estou falando bem até. Eu acho que era, esqueci o nome dele agora, Ribeiro, Hélio Ribeiro. Ele falando que não tem a menor preocupação com isso, porque não vai dar nada e tal, né? Uhum. Achei legal, porque me animou, né? O próprio Nelson Machado, né, no canal dele, não o Papo com o Machado, o canal do Nelson Machado que ele Ele tem. também não está preocupado. Não, não, ele. A galera pergunta disso. Ele até já se encheu um pouco do saco da galera perguntando isso o tempo todo pra ele, né? É. Por isso que às vezes eu até tomo um pouco de cuidado quando eu vou abordar esse assunto, né? Porque virou uma coisa que parece que hoje em dia todo mundo que vai conversar com o dublador só quer saber sobre isso, né? É. Mas assim, tipo, ele fala de uma maneira bem despreocupada em relação a isso, porque ele diz, cara, tá longe de estar tudo isso que essa galera tá falando. E assim, eu concordo com ele em questão da. Não tô falando nem na questão do. De como isso pode interferir no trabalho, tô falando na questão da qualidade mesmo. Eu já testei um site que uma vez me passaram falando: olha, cara, tem aqui esse site, você digita qualquer coisa, escolhe a voz que você quer e a pessoa fala com aquela voz, né? E aí eu fui no site e lá no site você realmente escolhia lá a voz. Aí eu coloquei lá, tipo, tem, por exemplo, Kiko do Chaves falar. Se você colocar alguma coisa que aquele personagem já tenha falado, ele até vai falar de boa. Tipo, coloca lá, cálice, cálice, você me deixa louco. Ele vai falar tranquilo. Agora, se você coloca uma coisa diferente que aquele personagem nunca tenha falado na vida, vai ficar estranho pra caramba. Vai ficar muito robótico, É. né? Então, Eu vi a do Kiko cantando, ficou horrível mesmo. fica. Pronto, o próprio Nelson reagiu ao Fico cantando Evidências. Eu vi isso aí também. Tipo, não tem a ver, não tá parecido. Então, eu concordo contigo. Veja, minha preocupação é porque nem sempre o cara pensa que nem a gente, que nem a dubladora, que nem o fã. Sim, O cara pode querer muito bem, não, vamos pagar para ver, vamos ver se. E faz um assim e tal, e dois, três para testar, né? E ver qual é a aceitação. Esses caras, não, eles querem. Cara, é até vergonhoso isso, porque você colocar no gráfico, põe num gráfico assim, uhum. quanto ele gastou para fazer o filme. 100 milhões de dólares. Quanto ele gastou para dublar? 10 mil reais. Fala sério, cara. Vê qual o tamanho da desproporção que é o que ele gasta com dublagem com o que ele gastou para fazer o filme. Então é dinheiro e pinga, sabe?
Você querer economizar numa coisa que já é barata para eles, eu acho burrice. Você Sim. correr risco, né? É um... Enfim, vai que os caras pensem diferente. Eu tô aqui, me animou muito ver que alguns colegas estão otimistas. Gostei de saber também que o Nelson está otimista. Eu gosto muito do Nelson e confio na inteligência dele. Não, vai dar Eu já certo. tive mais pessimista, acho que eu comecei a ficar um pouco mais otimista. Não, vai dar certo. Até porque, como eu disse lá no começo, né, nós vivemos num país onde nós admiramos os dubladores, né? Ainda É, bem, pois é. Tipo, quando esse mesmo distribuidor resolve, sei lá, colocar um Star Talent para gravar alguma coisa, não vou nem citar nomes aqui, mas tipo, quando ele coloca lá o Star Talent para dublar algo, nós reivindicamos isso, né? Porque nós já conhecemos os dubladores, então para nós é muito mais vantagem ter um dublador que já está na profissão do que ter um cara que apresenta um talk show, sabe? Ou cantor. Então, nós já temos esse perfil. Por isso que eu acho que muito disso vai acabar dando um resultado muito positivo para a profissão de vocês. Tomara, a gente está torcendo e estamos na luta, né? Eu tô fazendo minha parte. De todos esses personagens que você já dublou e continua dublando e que vai vir ainda mais, tem algum que você fala, putz, esse personagem aqui é o que mais exige de mim fisicamente. Quando eu termino de dublar ele, eu Tem. estou exausto. Qual seria esse personagem? Passava uma série na Globo chamada Scandal. Scandal. Na madrugada de sábado para domingo, uma coisa assim. Aquele cara me dava trabalho. Ele falava muito rápido e ele dava umas pausas Uhum. num lugar que não é lógico da pausa. Mas ele fazia aquilo com uma verdade danada. E aquele cara, olha, eu sofria para fazer. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu tive, foi fazer aquele cara lá. E era um personagem muito recorrente na série? Ele era o pai da mocinha. Era Então tinha, papel grande, papel grande. tinha muita Você coisa. deve achar isso aí no YouTube, Scandal. Scandal. Escândalos, né? Aham, eu vou procurar depois pra ver. A protagonista, quem dublava era a Adriana Pissardini. E os atores são afrodescendentes. Então, é muito comum eu dublar afrodescendente. Eu adoro dublar afrodescendente. Não que eu goste de dublar só isso, mas de nada a ver. Não, sim. Mas eu gosto porque a minha voz bate bem, fecha bem com o tipo deles. Aquela voz grave, né? Acaba combinando, né? Não que todos eles tenham voz grave, imagina, nada a ver. Não, sim, com certeza. Aquele cara que trabalha muito com o Jack Chan, esqueci o nome daquele ator, que é excelente, que fez Fuga, como é que é, Nova York? Não, Nova York, que fez foi o Ed Murphy. Era um. Não sei, eu lembro, eu não sei do qual que você tá falando. Jack Chan. É o Jack Chan e um Nova, afrodescendente. Nova Ele tem a York. voz bem aguda, que quem fez ele brilhantemente Arrebentando em Nova foi York. o Alexandre Moreno, lá no Rio de Janeiro, que o Alexandre Moreno jogou a voz lá pra cima no agudo. Ficou bem legal. O Alexandre Moreno é É, um cara que eu queria conversar algum dia, viu? Ele é ótimo dublador. E Excelente. ele tem um jeito desconstruído. Eu acho que ele inovou o jeito de dublar. Eu gosto dele. Ele é. O Alexandre Moreno, eu lembro que ele fez o Chandler na série Friends. Isso, fez. Perfeito. E aí depois, quando trocou a dublagem, eu lembro que eu causou uma certa estranheza, aquele papo que eu tinha comentado contigo antes, né? Ali mudou o estúdio total. Mudou tudo. Foi, tipo, Foi a tudo no dublagem Gábia, né? era no Rio e foi pra São Veio para Paulo. São Paulo e para o Gábia. Hoje eu converso com o dublador que trocou que é a nova voz do Chandler, que é o André Sauer, daqui de São Paulo. Isso. Aí, Também é ótimo. excelente Mas a gente já também. estava acostumado com o outro, né? É a questão do costume mesmo, sabe? Quando troca, você causa aquele E choque. o Alexandre Moreno também dubla o cara que faz Dois Homens e Meio, Two and a Half Men. Sim. Uma O voz Alan. excelente. É. Cara, tem uma voz excelente. E o incrível Hulk, como foi que ele chegou até ti? Hulk é amigo de Alfredo. E quem se meter com Alfredo, Hulk esmaga. Pô, obrigado. Tá gravado aí, não tá?
Tá, eu vou colocar isso aqui na chamada Então, do podcast. pode ser uma vinheta. Vai ser a vinheta. Normalmente eu peço pra um dublador fazer isso quando Vou quando fazer eu mais converso uma com aqui ele. para você, ó. Opa. Ei, você que tá me ouvindo, aqui quem tá falando é o Incrível Hulk. Você tá convidado para ouvir e curtir o podcast do Alfredo. E quem não curtir, Hulk esmaga. Pô, obrigado, viu, mano? Muito obrigado. Você pode colocar para fazer chamada com isso. Maravilha, vou fazer isso Aí mesmo. você põe um desenhinho do Hulk atrás. A sua arte, com certeza, quando eu for fazer a arte do podcast, vai ter que ter o Hulk atrás e outros personagens também que você dubla aí. Um que as pessoas gostam muito, que eu nem sabia que fazia sucesso, é aquele do game do League of Legends, o Tankent. Esse game eu não tenho muito contato com ele, Tá. mas eu sei que LoL é Outro um. também, o Zavala, que eu dublo no Destiny 2. Ah, sim. Tá, As pessoas adoram o Zavala. Outro que as pessoas adoram é o Brock, que eu faço no God of Wars. Sei, o Brock, um dos anões ali Isso, um dos anões. que ajuda o Eu só Kratos. jogo um pouquinho de rouco na voz dele. Ei, olá, eu fabrico martelo. Fabrico machado. Ah, você não quer o machado meu? Não Excelente é mais ou menos personagem. assim a voz dele? É, bem legal. O do God of War, eu já conversei aqui com o Kratos, né, que é o Ricardo Juarez, e com a Beatriz Villa. A Beatriz é uma grande amiga também. O menino lá, o Ricardo Juarez, eu falei com ele umas 2 vezes na vida. Ele é gente boa. É gente boa, sim. Gente Gente boa. boa. Eu tô te falando, eu me dou bem com. Quer dizer, a gente não é amigo, tá? A gente é Sim. conhecido de um. Como qualquer profissão, né? Sim, sim. Se você trabalhar num prédio, num banco, o Itaú, um banco de 8 andares, você trabalhar 10 anos nesse prédio, você vai conhecer todo mundo. Alguns de vista, outros de bom dia, boa tarde, outros de ser amigo, outros de sair junto, outros de frequentar a casa. Uhum. E vai ter lá uma meia dúzia que o teu santo não afina muito com ele. É normal em qualquer profissão. Às vezes Exato. as pessoas que estão de fora, os fãs, né? Eles querem que todos nós, dubladores, sejamos uma grande família. Mas isso não é verdade em profissão nenhuma, gente. Não existe. Gente, Bancário, escola, professor. Olha, eu tinha uma irmã, tenho uma irmã, que dava aula em escola. A escola dela tinha, sei lá, 100 pessoas, entre professor e. uhum. Ela tinha mais desafeto lá do que na dublagem. Nossa. Ah, a fulana não vou com a cara dela. Não sei o que tal. É normal em qualquer profissão. Exato. Algumas pessoas você vai com a cara, outras você vai mais do que com a cara, você é amigo, Uhum. outras você só dá bom dia e boa tarde, né? Sim, E outras você prefere nem cumprimentar. É olha, assim, faz normal. parte. Cara, você falou agora há pouco aí. São, tipo, cerca de 300 dubladores aqui em São Paulo, mais 300 lá no Rio e mais sabe quantos espalhados pelo Brasil aí, que agora também não é só Rio e São Exatamente. Paulo. Uma pessoa só vai ser amigo de todo mundo? É impossível. Nem dá, você não dá. Você É. pode tratar respeitosamente, profissionalmente os colegas, isso eu acho Uhum. legal, né? Agora, ser amigo, pô, talvez, acho que lá no passado, quando existiam menos dubladores e menos estúdios, e Uhum. não tinha dublagem, e os dubladores eram contratados. Sim. Na época da Alamo, no começo, AIC, versão brasileira AIC São Paulo, contratava, os funcionários tinham carteira assinada e ficavam naquela casa o dia inteiro. Aí, vem cá você agora, vem fazer 3 anéis aqui. E o cara ficava, aí voltava pro pátio. Agora vem você, entendeu? Tá? Alguns juntos, alguns separados, enfim. Uhum. Tinha esse de Naquela dublar junto época, também, né? exatamente. Como todo mundo convivia mais, porque ficava à disposição da casa o dia inteiro, no pátio ou no estúdio gravando junto, era mais comum as pessoas acabarem se tornando amigas, Uhum. né? Era mais provável isso acontecer. Agora é cada vez mais difícil, porque o máximo que se vê é na sala de espera. Uhum. Você entrou, chegou mais cedo, vai, a Vox tem 8 estúdios. A sala de espera da Vox tem um saindo, outro entrando, não sei o quê, você fica conversando na sala de espera ali. Mas é muito mais superficial o papo, né?
É mais fácil vocês, tipo, se combinarem de se encontrar, no caso de amigos, se combinarem de se encontrar fora do trabalho do que durante o trabalho. Aliás, hoje, é bom que se saiba, né? Hoje tem uma reuniãozinha. Ah, que Está tendo legal. uma reunião, uma reunião que é festa, que também é pela luta do carnaval. Eu, inclusive, combinei já com você previamente, mas mesmo que eu não tivesse combinado com você esse nosso horário aqui, eu não estou podendo ir, que eu estou com o joelho machucado, mas vai ficar bom. Não Hum, precisam ficar preocupados. uhum. Mas para eu ficar em pé, não vai ser legal, entendeu? Na Sim. rua, eu estou inseguro, eu posso cair. Então é melhor ficar em casa mesmo. Estou aqui Entendi. falando com vocês, tendo prazer. Mas é lá na Praça Cívica, aqui em São Paulo, que é bem pertinho da Vox Mundi. Tem uma padaria lá chamada Laica. Quem conhece São Paulo sabe que na Praça Uhum. Cívica, estou fazendo propaganda de graça, Não, fica tem, tranquilo. tem uma bela padaria, boa mesmo. Até o almoço por quilo é bom, o lanche é bom, chamada Laica, com K. E tá tendo uma reuniãozinha, quem quiser conhecer dublador pessoalmente, deve Olha ter aí. no mínimo uns 100 lá. No mínimo, penso eu aqui. Quando isso aqui for ao ar, essa reunião já vai ter passado. Ah, é verdade, já passou. Mas fica a dica Mas é para bom saber, né? que de Que a vez em briga quando. é pela uma campanha também pela dublagem viva. Pronto, falei. Exatamente. E de vez em quando já fica a dica que quem quiser, sei lá, se encontrar com algum dublador, essa galera se frequenta essa padaria. Né? É muito comum você achar dublador almoçando lá. Agora voltando aqui ao assunto do Hulk, né? Como foi que esse personagem chegou até ti? Você lembra quando foi a primeira vez que você Lembro. gravou ele? Olha, deve estar fazendo no mínimo foi 2010, 2011, por aí. Mais de 10 anos Eu já. fui lá na TV Group, chegou, tinha vários desenhos na época, tanto os Vingadores, Avengers, né? Uhum, E chegou uma série chamada Hulk e os Agentes de Smash. uhum, Tem o Hulk, tem a mulher Hulk, que é prima do Hulk, que eu não sabia. uhum. Tem o Hulk vermelho, que eu nem sabia que existia. Existe. Acabei aprendendo coisa da Marvel, né? Uhum. Faz E parte. aí eu fiz um teste, peguei, e nossa, tinha mês que eu gravava X episódios do Hulk e Agente Smash, mais Y episódios dos Vingadores e mais Z aparições dele no Homem-Aranha. Sim, Tem os desenhos do Homem-Aranha que ele tem uma participação especial. sim, no Ultimate Spider-Man. Isso. Ele- E eu, agora, no filme, não me chamaram. A explicação que me deram, e eu achei lógica, é que ele fala, o Hulk mesmo, fala muito pouco. Sim, Quem fala é o Banner, que, que tem a voz lá daquele ator que costuma fazer ele. O sim. dublador que. Eu acho que é até o Alexandre Moreno, não é quem dubla aquele ator? Não lembro. Sei Mas não eu. compensa pelo pouco que ele fala, 2 ou 3 frases com voz de Hulk. Eles preferiram manter o próprio dublador do Banner e colocar efeito. Agora deixa eu fazer uma propaganda arrogante de mim. Fica aí. É claro que nem com efeito aquela voz vai chegar à minha. Brincadeira, hein, gente? Não, mas tipo. Eu acho que aí foi mais uma questão de logística, até porque eu acho que Vingadores foi dublado no Rio, né? Ah, mas isso, a TV Group, que é da Disney, ela Aham. chama a dubladora ela podia gravar, eu gravava aqui e mandava pra lá, entendeu? Ah, não, sim, com Ela, certeza. a TV Group tem uma filial no Rio, escuta. Ah, então beleza. Então Então, eles poderiam perfeitamente gravar aqui e mandar. bom, perderam uma oportunidade. Ia Pois ficar é. muito Também louco. iam me chamar pra fazer 4 falinhas só, né? Quantas vezes ele fala no filme? Ah, Quantas vezes o Hulk mesmo fala com voz de Hulk? é porque, tipo, eu já assisti faz um tempo, e hoje tem mais de um filme, né, que ele Pois aparece. é, ele praticamente não fala, cara. Ele fala É, alguma coisa fraco, não sei o que, são fraco. é Deus fraco. Deus fraco, é. Isso é uma fala que eu lembro, não lembro de outra. Mas deve ter, ok. Mas é muito pouco. Realmente, ia me chamar e eu não ia ter a minha marca, né? Porque eu não ia falar muito. Faz sentido. Já Faz no sentido. Hulk e os Agentes Smash, ele fala muito. Uhum. E é uma série diferente porque
eles contam lá que ele estabilizou o monstro com a inteligência do Banner. Sim. A inteligência do Banner ficou estabilizada no monstro. Então aquele Hulk faz estratégia, ele é o chefe dos Hulks, né? Tem uma parte dos filmes da Marvel que o Hulk chega nesse nível também. Ah, tá, então. No Vingadores Ultimato, que saiu em 2019, o Hulk já tá nesse nível. Então Ah, ele tá, é. vai falar, só que ele já fala com aquela voz mansa mesmo, do próprio Banner. Não é mais a voz do Hulk. Então vai ver que por eles preferiram o Banner colocar um efeito só para ver que era o mesmo cara. Tudo bem, são critérios e eu respeito, faz parte, né? Exatamente. E a gente tava falando uns tempos atrás sobre voz que exige muito de você, né? Essa voz do Hulk, que é um pouco mais rasgada, por assim dizer, né? Que ela é diferente. Ela também não. Tipo, como é que eu posso dizer? Ela também não te exige muito, dependendo do volume de episódios. Olha, quando tinha muita reação, assim, isso cansa. Uhum. Eu Isso, imagino. agora, quando é só texto, não cansa nada. Menos mal. Porque esse grave aqui para mim é tranquilo, é uma voz de repouso até. Hum. Eu puxo ela pro peito, falo baixinho perto do microfone e ela fica grande. Ah, então é uma técnica. É, É, eu vi parece. agora com. Vou colocar mais ganho no microfone aqui. Hulk. Ninguém é amigo de Hulk. Hulk não tem amigos. E eu tô falando baixinho, sem fazer força nenhuma. Então é tranquilo demais. É tranquilo demais. Agora, quando tem berro, aí pode ser qualquer personagem, cansa muito você fazer gritando. Tem colegas nossos até, que eu acho que eles foram orientados pelo otorrino ou pelo fonoaudiólogo, e eu acho interessante, eu vou começar a fazer isso também. Tem cena de grito, ele fala: olha, anota os anéis, a gente faz do fim. Deixa eu primeiro fazer o filme todo falando, depois volta e faz as cenas gritando. É Porque assim possível. você economiza a voz, né? Sim, sim. Fica uma coisa um pouco mais escalada, mais organizada Ó, também. ó, vou confessar uma coisa pra você. Já aconteceu comigo. Eu fui fazer um teste para animação, voz original, animação brasileira. Uhum. E me colocaram três desenhinhos lá, só o desenho, sabe, storyboard. Ó, você vai fazer esse aqui, esse aqui. E a frase é essa. E aí eu falei, bom, esse aqui tem mais a minha cara, eu vou usar o grave que não vai cansar, né? Uhum. Aí eu fiz, tá. Esse aqui, como eu achei que era um baixinho, esse aqui eu não vou ganhar mesmo, eu vou colocar uma voz bem esganiçada para ele. Aí eu fiz uma voz assim: o que você pensa que está fazendo? Nossa, Adivinhem qual eu ganhei nesse? você ganhou justamente o que você achou que não ia Nesse ganhar. esganiçado. Pois é. E aí o que aconteceu? Que o cliente gostou desse esganiçado. Quando eu ia gravar, eu não conseguia gravar mais que 1 hora, eu ficava rouco. Nossa, Aí uma escala de 10 horas eu tinha que fazer em 10 dias, porque eu ficava rouco. caramba. Eu acho. É. Então, Eu, uma dica que eu dou para quem está começando é nunca use uma voz fora da tua zona de conforto, porque se o trabalho for grande, você não vai aguentar. eu acho que eu já vi alguém comentando uma situação parecida, foi o Wendel Bezerra, né? Ele faz a voz do Bob Esponja. Sim, eu já ouvi também. E ele disse que, tipo, levou um tempo pra ele chegar no Bob Esponja atual que a gente conhece. Que no Ele fala começo. também que o otorrino primeiro falou: você vai ter que parar de fazer. Ele falou: não, parar eu não vou. Aí eles chegaram num consenso que é fazer no máximo de X horas por dia. E também adaptar. A voz do Bob Esponja, ela muda conforme as É, temporadas avançam, né? Porque justamente parece que ele fez algo parecido contigo. Ele chegou lá no dia do teste, fez de um jeito. Os caras, vai ser isso mesmo. Eu escuto muitas essas conversas de que muitas vezes quando vocês vão fazer testes, né? Aqueles que vocês acham que não vão ganhar de jeito nenhum são os que vocês quase sempre ganham. isso é muito comum, cara. Tem que tomar um cuidado danado. Por isso que eu falo. Faça sempre uma voz confortável. Dá para variar uma coisinha ou outra. Por exemplo, o Camus de Aquário não é uma voz tão grave quanto a do Hulk. Sim. Ela é mais empolada, né? Execução! Aurora!
Pronto, já tem registrado aí, tá vendo? Eu vou te mandar o meu zero absoluto, Yoga. Execução! Aurora! Grande Pronto, execução Aurora. E eu sou de Aquário também. pronto, olha aí. Já tem agora outra vinheta para você. É um dos meus personagens favoritos. E eu ia dizer que a hora acabei esquecendo, a gente entrou em outro assunto, mas o Camus de Aquário, ele ficou muito fiel ao que a gente conhecia antes com a voz do outro dublador. Que bom, cara. Eu confesso que E na olha, época deixa eu eu não falar, notei a diferença. o Walter Santos é um querido, porque ele foi um, um dos poucos que quando porque a dublagem, o ator, né, é uma profissão que mexe muito com o ego. Então tem, infelizmente, tem muitos colegas que acham que se eu elogiar o fulano, ele vai ficar folgado, ele vai achar que é melhor que eu. Então eu não Ah, elogio. Isso é muito comum. Os dubladores são econômicos em elogio. que E o chato. Walter Santos, eu estava lá no pátio da Alamo, tinha um pátio ali na frente. A Alamo era um prédio enorme, uma delícia trabalhar lá. Uhum. E o Walter Santos me chamou num canto, vem cá, Mauro. Ele tinha me visto uma vez ou duas. Ele falou, era você ontem em tal filme? Eu falei, era. Olha, meus parabéns. Você veio para ficar. Você é um dublador inteligente, sabe o que está falando, interpreta direitinho. Eu falei, nossa, ouvindo isso de você, cara. E ele tinha a fama de ser um cara muito crítico, Uhum. muito mal-humorado. E comigo eu só posso falar coisas boas dele. A gente conversava sobre música, ele gostava muito de jazz, né? Eu também gosto. E gostava muito de MPB, Tom Jobim, Chico Buarque, eu também gosto. Então, gostava muito da língua portuguesa, e eu também gosto, né, de comentar a regra da língua e tal. E, olha, eu me dava muito bem com ele. Quando ele morreu, eu senti muito. E eu Imagina. peguei, eu peguei dois personagens que era ele que fazia. Um é esse, né, o Camus de Camus. Aquário, e o outro é naquele Max Steel Ah, eu sei. da Record. Eu fazia o pai do Max Steel, né? Que era o Max Steel era branco, mas o pai dele era afrodescendente. Não sei se você se lembra. Lembro pouco, porque faz muito tempo que eu assisti esse desenho. Mas também tem no YouTube de graça. Boa. Como eu Mas, fazia também, olha, eu lembrei de mais um que eu fazia agora, Family Guy, uhum. Família da Pesada. Sei qual é. Eu dublava o médico da família. Ele aparecia em vários episódios. É, no American Dad, pai Uhum. americano, eu dublava o diretor da escola, o Lewis. São personagens que eu tinha. Ah, tô lembrando agora com carinho, né? O desenho do Jack Chan, que passava na Globo de manhã, no Globo Cor Especial, você lembra? Lembro, você dublava o agente da O- Seção o ca- 13. Olha como você lembra! O Eu Capitão lembro. Black, Isso, Capitão Black. que eu nunca entendi por que, que era Black se ele era branco, mas tem um episódio que fala isso. Que Era codinome. o nome dele é Augustus Black. Uhum. Era o sobrenome dele, Augustus Black. Aparece isso num episódio, Augustus Black. Tinha um E aí, episódio amigo? dessas aventuras de Jack Chan, que esse Capitão Black ele colocava uma máscara. Isso. E Eu aí, fiz dois papéis, né? Ele com a máscara e ele sem máscara. isso. Só, e eu acho que o da máscara tinha um. Não sei se era um efeito que colocava ou se você mudava a voz mesmo naquele, quando ele tava com a máscara. Acho que colocaram efeito. Colocaram um efeito, Mas né? era eu gravei as dois jeitos. Eu pedi para gravar primeiro sem máscara, o filme inteiro. Aí voltou pro zero e eu comecei a gravar o outro. Ah, que legal. Porque a personalidade era outra, né? Então eu tinha que Isso. incorporar o com máscara era malvado. É, ele ficava vilão, cara. Era muito É, louco. Aquele personagem era excelente. adorava fazer aquela série também. E tem um outro que eu esqueci aqui, pô, que quem gosta de videogame adora, porque é um jogo que virou cult, que é o Max Payne. Max Payne, sei. Pois é, o Max Payne, eu dublei o Max Payne, o próprio, o Você dublou principal. no terceiro, né? Só o primeiro, o terceiro se passa no Brasil. Sim. Então, o cara que dirigiu a dublagem, ele falou, Mauro, eu não vou te chamar
porque ele não vai ser dublado o seu. Porque como ele tá no Brasil, quem tá vendo o filme tem que entender que ele fala uma outra língua que não é o português. Se você Ah, dublar, ele vai falar português. E o brasileiro não entende, como é que. Entendeu? Ele vai falar com o brasileiro, ele falando português. Não dá. é verdade, verdade. Tem que ter uma diferença. Então ele vai passar aqui no Brasil com a voz original e a gente põe legenda. E aí quem tiver no Brasil faz o português. Ah, entendi. Ele só fez alguns vozerios aqui no Brasil, que eu É, saiba. esse jogo, ele é um pouco controverso, assim, não é que é controverso, ele se passa no Brasil e o personagem ele vai para São Paulo. Só que a Isso. maneira como eles representam a São Paulo ficou mais parecido com o Rio de Janeiro. É, violenta, né? É, violenta e não só violência, é o estilo mesmo, aquele O estilo estilo. mais carnavalesco, mais. Se eles tivessem dito que era o Rio de Janeiro, ia ficar mais convincente. É. O Max Payne, ele falava, ele tinha um amargo na voz. Sim, e Não sei, você, mas é o medo que dá asas aos homens. então, e você dublou o Max Payne o primeiro há muitos anos atrás, né? Oi, 2000, 2001. Nossa, nessa época nem se falava de. Era uma coisa muito rara encontrar jogos dublados. Raríssimo, raríssimo. Se tinha um game dublado, não era muito famoso, entendeu? Esse foi o primeiro game famoso que teve muita repercussão, que foi dublado. Caramba, e Ele você falava participou assim: disso. então tudo estava acabado. A tempestade parecia ter perdido seu furor. As nuvens espalhadas deram lugar às estrelas acima delas, um pouco mais perto do céu. Você ainda lembra, hein? Eu tô lendo. Ah, tá. Ah, não, mesmo assim, nessa época, o processo para dublar um game era bem diferente do que era hoje, né? Ainda não se sabia, ainda estava tentando se achar, né? Realmente, é bem diferente. Pois é. Eu Mauro, sofri para dublar aquele game também, viu? Não eu imagino, sei né? se você já viu alguma entrevista minha falando sobre isso. Não me recordo no momento, Até o mas. lugar que eu gravei era um estúdio improvisado. Era um lugar que não era feito para gravar. Era uma Ah, tá. editora de revista, de gibi. Era uma editora, tinha coisa de papel, gráfica lá. Eles E. improvisaram um cantinho. Olha, eu fiquei tonto porque estava um calor, acho que foi feito Nossa. no verão, e não tinha ar-condicionado, a sala fechada, teve que parar, foram buscar suco para mim. Olha, era uma dublagem que a gente achava que fosse gastar um dia, eu dublei em 5 dias. Tipo, 5 horas por dia. Cansou muito, cara, cansou muito. Era muitas falas naquele Muitas falas. tempo e, tipo, era um processo que o pessoal ainda estava tentando encontrar como é que ia ser feito e só ia se Exatamente. popularizar muitos anos depois. Nossa, aí foi. E eu não sei nem como é que saiu tão bom, porque eu não tinha referência, nem áudio nem vídeo, eu não tinha nada, eu tinha só o texto. Eu fui lendo o texto sem escutar ele falar, entendeu? Hoje em Nossa. dia, você escuta e tenta fazer inflexão parecida. Uhum. Naquela época, não escutei nada. Foi realmente perto Eu fiz o milagre. dando as condições aí, essa dublagem ela é lembrada até hoje. A galera gosta muito dela. Pois é. Mas enfim, Mauro, eu quero primeiramente, né, agradecer você por ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa como foi para mim. Obrigado de verdade. Eu vou Eu deixar também agora. agradeço. E desculpa se eu falei demais, mas acho que tudo bem, vocês queriam saber, não, né? Vocês queriam saber. Não, você é um convidado, pô, você que tem que falar. Então, A pior coisa para um jornalista é um entrevistado que não fala. perfeito, perfeito. Mas agora eu quero deixar aqui o microfone aberto. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Onde é que a galera pode acessar Vamos seu lá. trabalho? O microfone é seu, fica à vontade. A rede social que eu mais uso, todo dia pelo menos eu dou uma passadinha, ainda é o Facebook, tá? Uhum. Eu tenho um Instagram, mas quem cuida dele para mim é um colega, e eu praticamente não entro, porque é muita coisa para administrar. Sim. Então, e tem o site meu, que é maurocastro.com.br, que tem vários trabalhos meus lá. Legal. Vou deixar na descrição aqui do podcast. E eu peço às pessoas, aquilo que eu falei no meio, que as pessoas nos ajudem
a denunciar uma dublagem ruim, né? Que todo mundo vai ganhar uma dublagem melhor, assim, se a gente denunciar, né? Exijam uma dublagem boa, uma dublagem viva. Viva e boa. Não Exato. basta ser viva e ruim, né? Sim, temos profissionais excelentes aqui. Vamos utilizar desse talento para ter coisas Exatamente. boas, né? É isso, galera. Vocês que nos escutaram até esse ponto, por favor, clique no botão de seguir aí na plataforma de áudio que você estiver escutando. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também estamos no YouTube. Se inscrevam, deixem sua curtida e E sigam quem aí. não seguir, eu vou mandar o 0 absoluto, hein? Olha aí, tá vendo? É uma Aurora. Recado dado, hein? Fiquem espertos, sigam aí. E também, por favor, nos acompanhem nas redes sociais. O Carvalho Underline Alpha, vocês me encontram tanto no X como no Facebook, beleza? E eu aguardo muito vocês. Próxima edição do Spidercast. Até lá! Um grande abraço, pessoal. Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.